Olá pessoal, hoje nós vamos falar de mais um autor clássico do pensamento político, do pensamento social, histórico, que é referência dentro das ciências sociais. Nós vamos começar falando então de Alexis de Tocqueville, um autor que nasce no início do século XIX em Paris, na França. Ressaltando que no contexto histórico que esse autor está inserido, é logo após a Revolução Francesa, um grande marco de transformações da sociedade. Esse autor, então, tem uma formação em Direito, onde conclui seus estudos em 1825, então com 20 anos, e ingressa na magistratura como juiz auditor em Versalhes. Lembrando que uma das questões principais do pensamento desse autor que marca é a sua obra A Democracia na América. É uma obra fundadora do que nós podemos chamar de uma ciência política moderna. Ele introduz, então, um novo formato de análise da concepção social. Nós, durante esse curta exposição, nós vamos abordar alguns trechos dessa obra, explicando, então, o porquê ela é referência ainda hoje, mais de 200 anos do seu nascimento desse autor, para o pensamento político e para a ciência política moderna. Tá? Então, eu queria ressaltar no início que, como marca o pensamento desse autor, é a sua obra, então, sobre um retrato do que seria uma nova sociedade de informação, precisamente a formação de uma democracia nos Estados Unidos. Esse autor francês, ele viaja então, mais precisamente em 1831, 6 anos após a conclusão dos seus estudos na magistratura, no direito, e ele embarca então para estudar inicialmente, o sistema prisional americano, encontrando então várias facetas que antes não era o olhar principal desse autor. Tá? Por que ele é referência nessa questão? Ele traz uma visão inovadora e uma nova interpretação política numa jovem nação que até então estava se formando, que era a nação americana. Tá? Ele utiliza como reflexo desse estudo um experimento democrático que fascinava até então a questão de uma formação de uma vida política. Lembrando então que a Constituição americana e essa transformação é um fato que muitas vezes nós esquecemos, que essa transformação foi anterior ao grande marco social que foi a Revolução Francesa. Mais precisamente em 1787 é que deu essa grande transformação na América, que foi a promulgação da Constituição. Ela, então, é um estabelecimento de uma república federativa, representativa e com uma divisão tripartite de poder. Lembrando que essa experiência é inédita e contrariava toda a filosofia política escrita até então, que considerava impossível a realização de um governo popular em grande território. Então, esse tripé, uma república representativa, federalista e até então uma divisão tripartite de poder, executivo, legislativo e judiciário, os estudos e a filosofia política de até então consideravam isso como algo que até então era impossível de acontecer. Dentro desse cenário que se encaixa então a obra desse autor, do Alexis de Tocqueville. O que ele busca então? Nesse volume, A Democracia na América, ele prioriza a descrição e a explicação do funcionamento da democracia norte-americana, principalmente sobre vários ângulos.
Se os colegas tiverem oportunidade de pegar o volume original, vocês vão poder ver que é uma obra densa, que a princípio tem 2 volumes, com diferença de 5 anos entre cada um desses volumes. Esse primeiro volume é que nós vamos tratar com maior detalhe, tá? Qual é a diferença, principalmente, dos 2 volumes? O primeiro busca o quê? Uma descrição e uma explicação do funcionamento da democracia norte-americana. Já o volume 2, ele busca o quê? Uma abordagem mais teórica. Enquanto o primeiro volume é uma obra mais descritiva, o volume 2 é uma questão mais teórica. Ele debruça principalmente sobre um aprofundamento da reflexão a respeito da natureza e da própria democracia como modelo político. Ele então mostra uma certa polaridade que ganhava o conteúdo básico da oposição entre o império pacífico da maioria e o poder ilimitado de um só. O que quer dizer isso? Esse autor usa principalmente como referência de análise o lugar onde ele está inserido, que é a França, pós-Revolução Francesa, ainda regida por uma certa estrutura aristocrática e com um governo centralizador. E com isso ele estipula essas 2 características. Então, o Império Pacífico da maioria seria os Estados Unidos até então, que estava servindo de análise. E o poder ilimitado de um só é a França, onde esse autor está incluído. Então, o primeiro, os Estados Unidos, e o segundo, a questão da França. Tá, pessoal? O que mais que ele busca nessa questão? Essa viagem que serve para elaborar esse livro, A Democracia da América, foi uma viagem que totalizou 286 dias. Então ele sai da França em 1830 e retorna em 1832. Foi quando, então, no primeiro volume, ele publica em 1835, 3 anos após o regresso, e o segundo volume em 1840, com mais 5 anos de diferença. Então, é uma obra de fôlego, que quando vocês puderem ter o acesso a essa obra, vocês vão ver a riqueza de descrições, tanto do panorama geral, como num panorama específico, onde esse autor passa por diversas cidades americanas. Em cada cidade que ele visita, ele faz um relato sobre o panorama dessa cidade e como essa construção político, social e econômico dessa nova sociedade americana. Um novo país de grande extensão territorial que tem uma formação social democrática até então nunca antes visto num território com tamanha dimensão. Tá? Lembrando que essa democracia na América e a promulgação da Constituição e essas mudanças sociais nos Estados Unidos, que é o recorte dessa obra, se deu em 1776. Então, mais de 10 anos antes da França, que foi em 1789, dado um período que foi a Revolução Francesa, que marcou então essa transição de um período histórico medieval, ligado mais ao feudal, para uma mudança de liberdade, igualdade e fraternidade, que é o tripé do legado da Revolução Francesa. Tá? O que ele busca nessa questão? Essa obra dele, o que permeia ela são 2 tópicos principais, que são: quanto mais liberdade, menos igualdade, e quanto mais igualdade, menos liberdade. Esses 2 itens ele busca explicar no decorrer da sua obra. Olha, uma estrutura mais democrática, onde tem maior liberdade, a gente pode encontrar uma menor igualdade. E o mesmo acontece ao contrário.
numa sociedade mais igualitária, a gente pode encontrar uma menor liberdade. Eu vou ler para vocês aqui, pessoal, alguns trechos para sintetizar o pensamento desse autor nessa obra dele. Tá? Eu vou começar com um trecho curto para a gente entender. Entre os americanos, a força que administra o Estado é bem menos regulada, menos esclarecida, menos sábia, mas 100 vezes maior que na Europa. Não há um país no mundo onde os homens façam, em definitivo, tantos esforços para criar o bem-estar social. Não conheço mesmo um povo que tenha chegado a fundar escolas tão numerosas e tão eficazes, templos mais adequados às necessidades religiosas dos habitantes, estradas comunais mantidas em melhores condições, mostrando de novo esse contraste entre a França e os Estados Unidos. Então ele continua. É uma distância qualitativa da modernidade em relação ao seu passado. Parece torná-lo obsoleto como fonte de instrução. Ele busca, dentro desse estudo, fazer uma relação, até então, uma ruptura, dizendo que até aquele momento, nenhum trabalho anterior àquela experiência nos Estados Unidos modernos, nenhuma teoria política, nenhuma teoria social estaria dando uma resposta adequada para aquela nova realidade. E dentro dessa faceta, ele explica o seguinte: quando compara as repúblicas gregas e romanas a essas repúblicas da América, as bibliotecas manuscritas das primeiras e a sua plebe grosseira aos 1000 jornais que cultivam as segundas, e o povo esclarecido que as habita, quando, em seguida, penso em todos os esforços que ainda se fazem para julgar um com a ajuda dos outros e prever, pelo que aconteceu há 2000 anos, o que acontecerá hoje em dia. Sou tentado a queimar meus livros, a fim de só aplicar ideias novas a um estado social tão novo. Aí é o exemplo que ele disse. O conhecimento do passado não está sendo relevante para explicar o que está acontecendo com os Estados Unidos, com a América desse presente para ele. Tá? Dizendo o seguinte ainda, que os homens aprendem fragmentos da verdade. Aqui tem um trecho muito importante dele, para ver a questão do intelecto, da visão desse autor. Vendo que o conhecimento geral, até então um conhecimento holístico da época, então, não é mais apropriado, ou ele não poderia considerar de forma qualificada um estudo que usasse uma regra para entender toda uma realidade. E é aí que ele entra. Os homens aprendem fragmentos da verdade, mas jamais a verdade em si. Sendo isto admitido, resultaria que todo homem que apresenta um sistema completo e absoluto, pelo simples fato de seu sistema ser completo e absoluto, está num estado quase certo de erro ou de mentira. E todo homem que quer impor à força um tal sistema a seus semelhantes deve ser considerado ipso facto e sem exame prévio de suas ideias como um tirano e um inimigo do gênero humano. Então é um trecho muito relevante. E ele mostra também que a gente pode fazer uma relação com os outros autores que a gente vem trabalhando ao longo desse período, essa relação entre liberdade e igualdade, entre uma democracia e um absolutismo. Um grande comentador dele, que a gente pode ressaltar e indicar para os telespectadores que estão nos acompanhando,
é o cientista político Marcelo Gantos Jasmin, que faz os seus trabalhos de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado, dentro desse pensamento político de Tocqueville. Esse autor explica o seguinte, que Tocqueville reconhece que só há duas maneiras de fazer reinar a igualdade no mundo político. Deve-se dar os direitos a cada cidadão ou não os dar a ninguém. Olha aqui. Em termos metafóricos, ou todos participam diretamente do soberano, construindo uma sociedade à moda do Rousseau do contrato social, ou nenhum deles participa e delega a todos um ser especial o monopólio da autoridade, como no Leviatã de Thomas Hobbes. Tá? Esses comentários que eu estou fazendo, além de ir à obra original, Democracia da América, eu estou usando dois autores como referência, que é o professor de História José Luiz Bendicho Pereira e o cientista político Marcelo Gantos Jasmin. Tá? Então, para fazer um apanhado desse comentário, do trabalho que a colega expôs, Tocqueville ainda é uma referência muito importante e vai continuar sendo para a questão do pensamento social, do pensamento político moderno. É um autor clássico que nós temos que estar sempre relendo, que serve como parâmetro para novos estudos e novas análises do que seriam os regimes democráticos hoje. Tá? Então eu quero agradecer a todos e espero que vocês curtam e compartilhem com os companheiros aí. Muito obrigado e um grande abraço para todos.